Olá, boa noite. Hoje é 9/2 de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Então, a palavra de Deus é para todo mundo. É para todo mundo. Para quem quiser ler ou ouvir a palavra de Deus, quem quiser ensinar. Então, eu estou aqui para falar a continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 58. O perseguidor torna-se perseguido. Então, o apóstolo Paulo era Saulo. Então, Saulo ele estava servindo ao diabo, a Satanás, no sentido dele fazer mal às pessoas que tinham aceitado Jesus, se batizarem, e às pessoas que ensinavam boas novas, o evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Então, Paulo, de tanto ele perseguir a igreja, ele passou a ser perseguido até o último dia de vida dele. Então, um conselho que eu dou para você: não persiga os outros, não atrapalhe, não aborreça, não mande fazer mal aos outros, porque você vai colher segundo o que você estiver fazendo. Saiba que Paulo ele aceitou Jesus, se batizou, renunciou o mundo, o mal, as coisas pecaminosas do mundo e passou a ser perseguido. E você não é diferente, eu ou qualquer pessoa. Quem perseguir uma pessoa, quem atrapalhar, quem aborrecer, quem fizer mal, mandar ou incentivar, vai colher tudo o que tiver feito, de bom e de ruim. Paulo perseguiu muito a igreja e passou a ser perseguido até o último dia de vida dele. E você, se estiver perseguindo os outros, mandando atrapalhar, perseguir, injuriar, pode esperar que você vai colher segundo o que você estiver fazendo. Não sei quando, se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei se daqui 1 ano, 5 meses, 2 meses, mas se você estiver perseguindo alguém, fazendo mal a alguém ou incentivando, sem dúvida nenhuma você vai colher. Não, você vai colher, meu amigo. Se você fizer mal aos outros, ou se você mandar incentivar, pode ficar despreocupado que a colheita na sua vida você vai receber a colheita, você vai ganhar a colheita de Deus. Você vai ganhar a colheita. Tudo que você plantar, se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Todo mundo agora chegou o inverno, os agricultores, aqueles que trabalham na agricultura, que plantam milho, feijão, melancia, pepino, que plantou qualquer outro tipo de fruta, vão colher segundo aquilo que plantou. Glória a Deus, aleluia. Que eles plantem, que chova para poder dar ali o fruto da terra, o fruto dos alimentos, feijão, arroz, milho, pepino, melão, melancia, jerimum, que alguns cantam é abóbora, todos vão colher. Quem planta, colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher. Se plantar coisa ruim, você vai colher. Vai chegar o dia, vai chegar o segundo, o minuto, o dia, a hora, e o mês e o ano. Sem dúvida nenhuma. Pode ficar despreocupado. Se você plantar coisa boa, você vai colher. Plantar coisa ruim, você vai colher também. Eu ou você ou qualquer pessoa. É a realidade de Deus. Então o apóstolo Paulo perseguiu muita igreja e passou a ser perseguido, e perseguição grande na vida dele. Você, se eu ou você perseguir alguém, aborrecer, atrapalhar, fizer mal, incentivar, mandar fazer mal, seja em oculto ou para todo mundo saber, sem dúvida nenhuma, vai chegar o dia da colheita. Deus não tem um culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Se você for culpado, Deus não tem você como inocente. Se você for inocente, Deus não tem você como culpado. É muito sério, pessoal, a palavra de Deus. Atos 9, versículo 19. O perseguidor torna-se perseguido. E, tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com o discípulo que estava em Damasco. Então, Paulo, depois que as escamas caíram dos olhos, que ele voltou a enxergar e foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, lembrando que ele estava perseguindo o povo que crê em Deus, em Jesus Cristo. Não vai pensando que eu tenho as minhas falhas, os meus erros, que eu não creio em Deus, em Jesus Cristo, não, que eu creio no Pai Celestial e no Filho dele. Eu creio no Criador dos céus, da terra e do universo. E o Deus a que eu creio é o mesmo Deus lá de Israel, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Então, uma coisa que eu digo para você, meu amigo Paulo, foi um homem muito ruim, mas se tornou um homem fiel a Deus, a Jesus Cristo, e um homem seguidor de Jesus Cristo. E tendo comido, então ele comeu, depois daquele acontecimento dele voltar a enxergar e ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, ele comeu o que? Alimento. E esteve Saulo alguns dias com o discípulo que estava em Damasco, lembrando que já havia 3 dias que Paulo não comia. Por quê? Porque aquele Jesus apareceu para ele ali com um resplendor de luz tão forte que os olhos dele ficou cego, e
ele caiu no chão e passou a não comer, não teve vontade ou apetite de comer alguma coisa. E logo nas sinagogas pregava Jesus. Quem? Paulo. Ele passou a pregar, que este era o Filho de Deus. Então, para uma pessoa dizer que Jesus é o Filho de Deus, precisa de quê? Precisa da pessoa crer e saber que Jesus é o Filho de Deus. Então, todo mundo pode dizer que Jesus é o Filho de Deus. Todo mundo pode dizer que Jesus cura, sara, liberta e transforma. Todo mundo, qualquer ser humano pode dizer assim, ó, ler o Evangelho e dizer, ó, Jesus é o Filho de Deus, Jesus cura, sara, liberta e transforma. Simplesmente. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Quem fala que Jesus é o Filho de Deus e quem lê e quem crê confessa que ele é o Salvador e Senhor. E eu estou nessa condição. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Então Paulo era mal visto. Paulo era mal visto. Paulo era mal visto porque falava dos outros, mandava fazer mal aos outros, atrapalhava a vida dos outros. Então Paulo era muito mal visto. E não, todo mundo que manda atrapalhar a vida dos outros, que manda perseguir, que fala mal dos outros, todo mundo vê que a pessoa está errada, que a pessoa está totalmente errada, que não está certa, porque o certo é o certo e o errado é o errado. Quando a verdade é verdade, a mentira é mentira. Então eles disseram, o Paulo, ele veio prender os que estão seguindo a Jesus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então Paulo dizia, e aquele que anunciava o Evangelho, aquele que foi crucificado, ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Ele é que pode nos salvar, através de você aceitar, se batizar, através de você amar o seu próximo, fazer o bem, ajudar a não fazer o mal. Aí você vai conseguir a salvação. Então Paulo passou a dizer por judeus que habitavam em Damasco e confundia no sentido de que ele confundia? Que ele mostrava que Jesus era o Cristo, o Salvador, e isso fazia ele se confundir nas crenças, nas doutrinas, nos ensinamentos errados que ouviam lá e passaram a crer em Jesus Cristo. Isso foi o que Jesus Cristo mandou nós fazer. O segundo maior mandamento, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Jesus mandou você amar, perdoar. Jesus mandou você ter misericórdia e compaixão do seu próximo. Então Jesus mandou fazer tudo isso, orar. Jesus mandou ter misericórdia. Como é que Jesus mandou o ser humano ter misericórdia um dos outros se você não tiver misericórdia? Jesus mandou você ter compaixão dos outros se você não tiver compaixão. Jesus mandou você amar o seu próximo se você não amar, fizer o mal, mandar fazer o mal. E aí? Aonde é que você vai parar se eu ou você fizermos contrário ao que Jesus Cristo ensinou? Sem dúvida nenhuma, você ou eu ou qualquer pessoa não vai para o bom lugar fazendo contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo e de Deus. Veja que Paulo era o perseguidor, aceitou Jesus, se batizou, foi cheio do Espírito Santo e passou a falar que Jesus era o Cristo Salvador. E falar que Jesus é o Cristo Salvador não é só dizer Jesus é o Cristo Salvador. É mostrar na palavra o que gera, o que leva a pessoa à salvação. Então, amar o próximo, fazer o bem, não fazer o mal, leva a pessoa à salvação. Então, Deus abençoe você e sua família. Nunca pense que o pecado do outro, nunca se baseie sua vida no pecado de alguém, na falha de alguém. Porque se você olhar para uma pessoa que falhou e querer julgar a pessoa, sentenciar, condenar, meu amigo, é um sinal que você nunca entrará no reino do céu.